Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 21, o verso 21, ele faz uma transição entre o que a gente expôs no domingo passado e o que a gente expõe nesse domingo, nesse dia de hoje. O versículo transiciona as duas passagens aí. Isso é bastante interessante. Por essas e outras, amados, há algum tempo a gente tem abandonado os sermões temáticos, topicais, e dado toda a ênfase ao que nós chamamos de sermões expositivos, onde nós não fazemos outra coisa que não seja expor tão somente o texto sagrado. Obrigado, Naira. Apenas expor o texto bíblico. Então, amados, uma característica da Igreja Reformada é essa, a de pregar expositivamente, expor o texto sagrado. Por conta disso, nós chegamos em uma passagem como a de hoje, que vai nos levar a um choque de cultura simplesmente tremendo, levando em conta nossos dias, a filosofia desses dias, os costumes desses dias, as coisas que politicamente são consideradas corretas, em detrimento das coisas que Deus determina como sejam realmente corretas. Uma coisa é o que eu considero correto, é o que eu quero, o que eu gosto, e principalmente o que eu acho, né? A gente gosta de dizer eu acho. É tão bonito, né? Bonito para não dizer horroroso. Quando alguém quer defender uma determinada posição, já começa logo de cara dizendo, olha, eu acho. Quando o camarada já começa dizendo que acha, na verdade, ele está mais perdido que cego em tiroteio. Ele não acha nada, né? Ou a gente tem convicção de alguma coisa, ou a gente se cala com relação a determinada coisa. Tecer um comentário, ou estabelecer, principalmente uma doutrina em cima de alguma coisa que se ache, é um problema sério. E a palavra de Deus, ela não abre espaço para esse tipo de achismo. Ou nós estamos convictos, ou nós não sabemos de nada. E na maioria das vezes, nós realmente ou não sabemos nada, ou não sabemos muito pouco. Então, por isso, amados, quando nós pregamos expositivamente, nós tiramos do nosso lombo uma grande responsabilidade, que na verdade nunca foi do pregador, e mantemos essa responsabilidade com aquele que realmente tem autoridade, o texto sagrado. Se alguém gostar, maravilha, oh, que beleza, gostou. Se alguém não gostar, paciência. Não dá para mudar a palavra de Deus porque alguém não gostou da forma como Deus tratou determinado assunto. Então, esse texto, depois que Paulo, na Epístola aos Efésios, apresenta a condição de todo homem, ou seja, perdido, apresenta o único meio de salvação, Jesus. A forma, a metodologia, o método de salvar pela graça, mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Lembram-se disso, não lembram-se, amados? Exatamente nos deixando claro que a salvação da alma não está à disposição de alguém que eventualmente queira. Se a gente perguntar aqui, quem quer morar no céu? Ah, meu, todo mundo vai levantar a mão, né? Se perguntar quem quer ir para o inferno, a não ser que tenha alguém completamente louco para levantar a mão, ninguém aqui vai levantar a mão, não é verdade? Todo mundo quer uma eternidade de graça e de glória e de redenção eterna com o Senhor Jesus. Mas não depende de quem corre, de quem faz. Não é por merecimento nosso, é por pura graça do Senhor. Amém, queridos? Nessa condição, todos nós, como seres humanos, chegamos a esse mundo em pé de igualdade. Todo mundo condenado, sem exceção. Pela graça, ele que não tinha a obrigação de salvar a ninguém, resolveu salvar alguns. Como disse Paulo aos Romanos, e por causa disso Deus é injusto? Não, de maneira alguma. Ele não tinha a obrigação de salvar ninguém. Então, amados, diante desses conflitos, entre o que é justiça para nós e o que realmente é a justiça de Deus, nós nos vemos em grandes embaraços, com dificuldade para compreender, com muito maior ainda dificuldade para explicar
E por conta disso, muitos boatos, crendices e achismos vão tomando conta do nosso povo e em todas as áreas da vida. Depois que Paulo escreve, explica todas essas coisas, ele começa a falar então do viver cristão. Como é então que esse redimido, esse alcançado pela graça de Deus vive? Porque tudo bem, você foi salvo, glória a Deus por isso. Você não fez nada para merecer essa salvação, glória a Deus por isso. Foi graça pura de Deus, que maravilha! Todavia, uma vez alcançado por essa graça, uma vez salvo pelo Senhor Jesus, aí agora nós já temos uma lei a ser cumprida, a ser obedecida. Uma lei que no passado para nós era impossível de ser obedecida. Todavia agora, a partir do momento que cremos e do momento que recebemos, porque cremos, o Espírito Santo de Deus, então conseguimos, enfim, condições para fazer a vontade do Senhor. Antes disso, era impossível. Depois que ele explica todos esses modos de vida inerentes à vida do cristão, agora ele vai afunilando a coisa e ele entra em casa. Nós vamos ver no dia de hoje apenas como se dá o relacionamento entre o marido e a esposa. No domingo que vem, o relacionamento dos pais com os filhos. E também o relacionamento dos senhores e servos, vamos dizer assim, nos nossos dias, como a escravidão não existe mais, e glória a Deus por isso. Então não é mais senhores e servos, mas a gente pode tratar perfeitamente da situação empregado e patrão, empregador e empregado. Amém, amados? Vamos à questão de hoje. Efésios capítulo 5, versículo de 21 em diante. Eu vou ler na revista atualizada, mas na pregação vou usar a NAA, tá bom? O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por sua vez, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O versículo 21, como eu disse, ele transiciona o que a gente tratou no domingo passado com o que a gente trata hoje. Sujeitai-vos, ou sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se, essa sujeição de uns para com os outros, já começa a dar, vamos dizer assim, um tapa de luva em boa parte de nós, porque é o que nós menos queremos na vida. É estar sujeitos a algo ou alguém. É verdade ou não é?
O que tem de empregado que sonha em atropelar o patrão não está no gibi. O que tem de servidor que imagina-se no lugar do seu chefe, estou me referindo aqui a servidores públicos. É claro, glória a Deus, não é o caso de todo mundo. No nosso meio tem um monte de gente que glorifica a Deus pelo serviço que tem, a posição que ocupa. E isso é maravilhoso. As regras têm exceções. Mas o homem, às vezes, se incomoda com essa situação de ter que se sujeitar a outro. Eu tenho mesmo que obedecer esse cara aí, tem? Eu tenho mesmo que fazer tudo que esse camarada está mandando. Eu só posso andar do jeito que estão falando para ser. Eu não posso ser senhor de mim mesmo, não. Eu não posso ser o meu próprio líder, o meu próprio guia, o meu próprio chefe, não. O homem sempre é tentado por essa sua sede, esse seu desejo de poder. Sempre ele vai ser tentado a essa questão de não se sujeitar a outrem. Então, o primeiro versículo que a gente lê no dia de hoje, ele já começa, vamos dizer assim, entrando de sola nessa questão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Outro trecho da Escritura vai dizer que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Notem, amados, que a vida cristã ela é carregada de uma porção de nuances, de determinações que se chocam, andam na contramão, no sentido contrário de tudo aquilo que o mundo prega. O mundo prega um egoísmo, uma autoexaltação, nada de humilhação, ao passo que a palavra de Deus nos manda ser humildes, servir uns aos outros e pensar sempre no outro antes mesmo de nós. Por conta do egoísmo e pelo desejo de ser poderoso e de conhecer muito, Adão e Eva pecaram lá no Éden. Olha, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. O fruto já era agradável, né? Que se fosse vamos dizer assim, um talo de tucum, né, cheio de espinho, o cara não desejaria morder aquilo não, né? Mas devia ser uma fruta muito bonita. Na Europa antiga, imaginaram que seria a maçã, né? A maçã para eles lá é como a manga aqui para nós, todo quintal tem, né? Então idealizaram a maçã, mas ninguém sabe que fruto era aquele. Mas certamente era agradável de se ver. Assim é o pecado até hoje. A gente só peca porque o pecado é agradável. Vai nos agradar de uma maneira ou de outra. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele começa a entrar no assunto propriamente dito. Olha só. Mulheres, agora ele se dirige às irmãs. E aqui que a porca começa a torcer o rabo aqui para nós. Mulheres, ou uma versão melhor ainda, ele vai se dirigir a esposas, né? Na versão NAA ele não diz mulheres, diz esposas. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Século 21. Especificamente ano já de 2019. Já vamos com quase 2 décadas desse novo século aí, embalados a todo gás. E essa palavra soa nos ouvidos de boa parte da população mundial como uma espada nos ouvidos, rasgando. Dói, machuca. Porque não é o curso que o mundo tem seguido. Anda longe de ser. Quais são as declarações em voga no momento? Empoderamento feminino. Oh, mulher poderosa.
Que a mulher poderosa é a que aparece na televisão dançando com a bunda de fora, peito de fora. Mulher bissexual, ou seja, o que aparecer está valendo, tudo serve. Tem um homem hoje, outro amanhã, depois da manhã já é uma outra mulher, e o couro come, e a mídia chama essa criatura de uma mulher poderosa. Nesse empoderamento feminino, o tal do feminismo aflora com toda força. A mulher independente é o modelo a ser imitado, a ser copiado por toda dona de casa, por toda mocinha que ainda nem arrumou aquele namorado com o qual há de se casar, se é que ela quer se casar, porque os valores impregnados na sociedade de hoje já não colocam no coração da moça que ela terá que ser uma esposa, mãe, dona de casa, porque os nossos dias pedem um outro tipo de mulher. Uma mulher poderosa, que não se submete a ninguém. Pelo contrário, que manda, que desmanda. E há dias atrás eu via uma imunda, não porque é mulher, porque essa mulher é uma cebosa, discutindo com um pastor, não ao vivo, claro, porque a covardia dela não permitia, mas respondendo posteriormente ao pastor, que citou esse texto. E aquela criatura foi dizer que isso aqui é muito antigo. E a exemplo do John Willis, ela propunha que a Bíblia precisava ser atualizada, porque essa cultura na qual ela foi escrita era uma cultura machista, que ficou para trás, os nossos dias são outros, e essa escritura, como aqui está, já não tem mais utilidade. O que dói mais no meu coração, amados, é a constatação de que dentro da igreja, uma porção de gente também adota essa posição, também crê nisso. E é preciso entender, meus amados, que eu não estou aqui propondo que a gente volte para a idade das cavernas, não. Para que os homens andem com um porrete na mão, arrastando mulher pelos cabelos. Não é isso. Os tempos realmente são outros. A mulher trabalha fora, às vezes, inclusive, sustenta a casa. Tem isso. Quem dera minha mulherzinha tivesse um salarinho para dar uma força lá em casa, ia ajudar bastante. Né? Isso é intocável, glória a Deus por isso. A gente vem de uma cultura que agora, em pleno século XX, o século XX acabou agora, tem 19 anos. A mulher não votava, mulher aqui no Brasil, a mulher nem votava. Dia de eleição só ia a macharada votar, olha, absurdo, né? Carteira de motorista, demorou para liberar, para elas tirarem, mulher não podia dirigir não, era só os cabras, né? E tudo isso foi sendo deixado para trás, glória a Deus por isso. Ai de mim se minha mulher não dirigisse. Misericórdia. Nem imagino que tamanho seria esse sofrimento. Então é preciso entender que algumas adequações fazem parte. A mulher trabalhar fora, a mulher ter todos os direitos como cidadã que um homem também tem. Isso nem se discute, amados. Isso é indiscutível. Direitos estatais são direitos estatais. Todos os cidadãos são plenamente iguais, segundo a nossa Constituição. Não é disso que nós estamos falando. E nem era disso que Paulo estava falando. Embora realmente a cultura daqueles dias apertasse um pouco mais o nó. A questão aqui, ela se estreita e ela vai para dentro do ambiente familiar, do lar cristão. E é preciso entender também que a referência aqui é a um lar cristão. Não está se referindo a um lar não cristão. Ele não está ousando pregar para quem não é da igreja.
A carta foi escrita para a igreja, para quem já se converteu a Cristo. Isso também precisa ficar bem definido. Não é um padrão global, mas é o padrão em Cristo. É aquilo que Deus determinou. É como Ele determinou que a coisa fosse feita. Diante das determinações de Deus, a gente se vê, como diante de qualquer uma outra determinação, na condição de acatar ou na condição de desprezar. Quando nós acatamos, bênçãos chegam a nossas vidas. Quando nós desprezamos, evidentemente, o que chega nas nossas vidas ou nas nossas casas são, digamos, grandes prejuízos. A nossa sociedade, amados irmãos, está em frangalhos, está um bagaço. Porque a igreja, que deveria ser o padrão de costume, de conduta no meio da sociedade, já se perdeu em seus valores e deixou de pregar aquilo que a Bíblia determina, aquilo que Deus determinou desde o princípio e que nunca deu qualquer permissão para que fosse mudado. Podem ficar ofendidas, minhas irmãs. É um direito que vocês têm, inclusive de sentar e chorar e clamar a Deus. Mas, Senhor, por quê? Se lamentar não é pecado, a murmuração é que é. Mas quem precisa mandar na tua casa é teu marido e não você. Se você não é submissa a seu marido, o seu lar inteiro vai ser edificado sobre uma areia que mais dia menos dia vai fazer com que a tua casa caia. Seus filhos não vão ser criados no temor do Senhor. As coisas não funcionarão adequadamente. E não adianta você pensar, não, lá em casa quem manda sou eu e está tudo uma maravilha. Meu amado, ninguém fica devendo nada a Deus. Pode estar uma maravilha hoje, mas uma hora a conta vai chegar para pagar. Mais cedo ou mais tarde essa conta chega. Falando de algo que machuca a nossa igreja, em poucos anos, talvez aí 4 anos no máximo, perdeu 2 pastores maravilhosos, porque simplesmente não conseguem administrar sua própria casa. São homens totalmente sujeitos às suas mulheres. E o que é pior, né? As mulheres não têm as cabeças boas. Bons homens, excelentes homens, que lamentavelmente se tornam em maus pastores, pais, chefes de família, em virtude de uma deturpação na ordem das coisas que Deus estabeleceu. Não adianta ir contra a proclamação da palavra de Deus. Não adianta se levantar em revolta contra os oráculos do Senhor. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Infelizmente não. É preciso que se entenda, aqui eu falo para todos, irmãos e irmãs. Quando na sua casa, meu amado irmão, você não exerce o seu papel, a sua autoridade de chefe daquela família, o responsável pelo fracasso daquela família é você. Não adianta pôr a culpa na Eva. A síndrome do Éden continua ativa nos dias de hoje. Aquela mania de transferir a responsabilidade. Quando Deus vai a Adão, Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer, o que que Adão diz? Aí, essa mulher que o senhor me arrumou aí, ó. Bota a culpa em Deus e na mulher. Aí, o que que o senhor me arrumou aí, ó? Olha o filé que o senhor arrumou para mim aí, ó. Ela comeu e me deu, eu comi também. O responsável foi Adão. Paulo fala disso.
Paulo comenta essa situação. Eva foi enganada, Adão não. Não interessa se ela comeu primeiro e deu para ele, o responsável era ele. Com quem que Deus falou? Com ele. Quem era o chefe ali? Ele. Não adianta pôr a culpa na mulher. O responsável é você, irmão. Se a casa cair na tua cabeça, ainda que ela tenha posto fogo, o responsável é você. Quem manda na casa é você. Se der tudo certo, glória a Deus. Se está dando errado, taca no teu lombo. A culpa é tua, irmão. Você é o chefe da casa. Não importa o que tenha acontecido. Não está funcionando, veja o que você está fazendo de errado. Não adianta querer ser mansinho nem bonzinho, como eu conversava com um certo irmão essa semana, que disse que evita conflitos. Eu evito discussão. Digo, irmão, olha, a ausência de conflito não é sinônimo de paz. E o contrário também é válido. O fato de estar havendo conflitos não quer dizer que ali existe guerra. Os conflitos são úteis, a gente cresce por meio deles. As discussões são válidas, se feitas com moderação e com devido cuidado. Mas, homens, honrem as calças que vocês vestem. Quem manda na casa é você. Quem tem que mandar é você. O chefe ali é você. E Deus vai cobrar de você. Jovens que estão namorando ou que acabaram de se casar, está no tempo de colocar essas coisas nos eixos se eventualmente você está vendo que o galo está cantando mais baixo no terreiro. Porque depois de velho isso dá um trabalho louco para consertar, viu? As instruções seguem no sentido de que, olha os versículos seguintes, os 23 em diante, vão explicar motivos. O 23 ele já começa com um porquê. Porque o marido é o cabeça da esposa. A cabeça no sentido de comando. Marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. A comparação que Paulo faz é precisamente essa. Essa relação marido e mulher é a mesma Cristo e igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele exerce o comando. O que não falta nesse mundo são igrejas que têm sido cabeça. E já não é mais corpo e nem coisa nenhuma. Porque aquilo que Jesus determinou que se fizesse, não estão fazendo. E coisas que o Senhor condenou desde antemão, eles praticam com todo gosto. Ou seja, é uma igreja? Os irmãos congregam ali, congregam. Mas quem é que comanda lá? Só Deus sabe. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas em virtude do conjunto de crença, do conteúdo da pregação, do estilo de vida, não se percebe comando de Cristo naquele lugar. Como ele fala de uma igreja saudável, ele está falando de igreja tal qual o Senhor determinou que fosse. O corpo de Cristo faz precisamente aquilo que a cabeça, ou seja, que o comando determina. A igreja vive exatamente como o Senhor Jesus determinou que ela vivesse. Faz aquilo que o Senhor mandou fazer. Abomina aquilo que o Senhor condenou. Amém, amados? Como igreja do Senhor, nós nunca recebemos em nenhuma época a autoridade para inventar ou criar o que quer que seja alheio à vontade de Deus. A palavra de Deus foi encerrada. A Bíblia Sagrada é esta aqui. É por ela que nós vivemos e é por ela que nós andamos e por isso nós fazemos o que fazemos, porque ela é o comando, é a palavra do próprio Deus. Não temos autoridade para inventar, para criar absolutamente nada que não provenha daqui.
Quando fazemos isso, criamos problemas. Lá no lar é a mesma coisa. Nós não estamos aqui querendo dizer que a mulher não dê sugestões, pitacos, e que inclusive tomem inúmeras decisões. Mas sabendo que independente da decisão que ela tome, deu certo ou deu errado, o responsável serei o macho velho aqui. Se eu chegar em casa e a Vera tiver posto a geladeira em cima do fogão, beleza, você quer essa geladeira trepada no fogão aí? Na hora que ela cair e se arrebentar, eu não posso dizer, aí, o que você fez? Vocês estão entendendo, amados? É aquele velho ditado, né? Quem manda lá em casa? É ela. Mas quem manda nela? Sou eu. Tem que ser assim. Pastor, isso é antissocial. Isso é machismo. É machismo não, amado. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. A galinha não pode cantar mais alto que o galo no terreiro. Quem foi que já acordou ao canto de uma galinha aí? Quem já viu galinha botar de madrugada? Vai morrer doido, não vai ver nunca. Quem canta de madrugada é o galo. Quem levanta todo mundo é ele. Bora, cambada, tá na hora. Bora, levanta que o sol nasceu. Funciona assim. Não dá para ser diferente. Esse empoderamento feminino, essa exacerbação desse feminismo, tem levado o mundo para o buraco numa velocidade infinitamente superior à de outras épocas. Você pode botar aí pelo menos da década de 1960 para cá. Isso deu uma turbinada legal. Tá feia a coisa. Complicada essa situação. Esse trecho todo do versículo 22 agora até o 32... até o 33, né, para ser mais exato, são 12 versículos. 3 versículos são destinados à mulher e os outros 9 ao homem. 3 vezes mais. Quando Paulo se lembra, e eu preciso deixar claro, você que traz caneta e gosta de anotar, alguém pode pensar, porque a Bíblia diz lá num canto, não é num canto não, é nela toda. Você vai encontrar essa mesma declaração em Colossenses 3, versículos 18 e 19. Lá Paulo coloca resumidamente, ele coloca, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. E aí depois, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Maravilha, né? Mas alguém ainda pode dizer, mas tudo foi Paulo que disse. Não, Pedro também. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Os 7 primeiros versículos trata do mesmo assunto. Mas vamos lá. Já falamos muito da esposa, né? Vamos para os cabra? Verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eita! E agora? Em qual balaio, por exemplo, que a gente joga aquele cabra safado que agride mulher? Rapaz, eu joguei futebol com as meninas há um tempo atrás. Meu Deus, quase que a gente morre de vergonha. O ginásio do Filinto Rego ali, cheio de gente. A gente era aniversário da escola, lotado. Rapaz. E trouxeram as meninas. No meio tinha até a Valéria. A Valéria era adolescente. A Valéria, a irmã dela. A gente não sabia quem era quem, né? Tudo igualzinha. E outras duas. Eu sei que teve um momento do jogo que ela estava dando taca em nós de 2-0. E eu me lembro que eu saí na cara da goleira umas 2 vezes, levantava a perna para dar aquela pancada e quando olhava para a cara da menina, eu tirava o pé e saía aquele traque. Ia dividir, tirava o pé, ia com o pé mole, dividir bola com a menina.
Aí foi preciso um companheiro chegar, dar uma bronca. Tá embora, rapaz, que essas meninas vão passar por cima de nós. Acabou que a gente ganhou delas, mas meu Deus do céu, foi sufoco. Mas me serviu para ver que alguma coisa em mim funciona direito. Quando eu via que tinha uma menina do outro lado, eu não conseguia nem fazer uma jogada ríspida porque estava disputando a bola com uma mulher. Eu fico pensando aqui comigo, como é que um indivíduo consegue dar uma mãozada numa mulher? Que espécie de monstro é esse? Eu não posso chamar uma criatura dessa de animal, porque você não vê um touro batendo numa vaca. Você não vê um bode batendo numa cabra. Você não vê os animais fazendo isso. Então não dá para chamar um cara desse de animal, porque ele não é um animal, é faltar com respeito aos animais. Como é que um cara consegue surrar uma mulher? Como é que ele consegue levantar a mão e baixar e espancar? Meu Deus! Que criatura é essa? Você liga em qualquer canal de televisão e o que você vê, principalmente à tarde, aqueles quadros de violência são bem sensacionalistas, é Band, Record, SBT, cada um tem o seu programa. É Cidade Alerta, esqueço o nome do Brasil Urgente, com o da Atena, do SBT, eu nem lembro como é que é, mas tem também. E basicamente o que você vai ver é isso, é camarada jogando ácido na cara da ex-mulher, é o camarada esfaqueando a mulher, é o cara matando a mulher na frente dos filhos. Porque o camarada botou na cabeça que aquela mulher é um patrimônio que ele tem. Não é um ser humano para ele. Nunca foi, em tempo nenhum. E é triste também ver que, lamentavelmente, me perdoem, viu, moças? Me perdoem, senhoras, mas vocês fazem cada escolha de vez em quando que é de dar medo também. E não adianta dizer, mas ninguém tem estrela na testa. E realmente isso é verdade. Porque ao longo desses anos eu tenho visto as meninas arrumarem seus casamentos dentro da igreja e depois de casada, aquele miserável que parecia ser um santo é um demônio. A gente tem lidado com isso aí também. Mas é um caso a se pensar. E eu tenho trabalhado muito isso de um tempo para cá com os jovens que se apresentam para mim querendo se casar. E uma boa dica que eu costumo dar para as moças, você já foi na casa desse rapaz, você já viu como é que esse rapaz trata a mãe dele, você já viu como é que ele trata as irmãs dele? Vai dar uma olhadinha, espia lá, do jeito que ele trata a mãe, normalmente ele vai te tratar. Chega na casa, o cara trata a mãe feito uma cachorra. A mulher vai e casa com um estrupício desse sabendo disso. Me perdoe, menina, mas aí você está pulando do galho com a corda no pescoço. Você está pedindo para ser infeliz, né? Mas, maridos, se a determinação de Deus para a mulher é submissão, Deus está determinando para essa mulher que seja submissa a um marido prudente. Olha as características do camarada. Maridos, amai vossa esposa, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É um amor passível de morte. Você morre cuidando e defendendo e protegendo aquela mulher. Você morre, cabra, para que ela viva. Você morre para mantê-la, para sustentá-la, se assim for necessário. Amém? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A morte do Senhor Jesus foi para aperfeiçoamento da igreja, tratamento da igreja, aperfeiçoamento da igreja. De semelhante modo, a nossa vida, nós maridos, os cabra,
no sentido de defender, proteger e fazer com que cresça, resplandeça, dando todo o suporte para que essa mulher seja excelente mãe, dona de casa, trabalhadora, profissional que seja. Todo o suporte que ela precisa para a vida vai ser encontrado em nós. Não é na rua. Não é no site das feministas. Não é no sindicato das poderosas. É em você. Você é o suporte dela. Você é o porto seguro dela. Aqui eu aproveito para estender, a gente vai tratar das relações com o filho no domingo que vem. Mas eu já dou uma pincelada agora. Você que é pai, preste atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Olhe para dentro de você mesmo e avalie, faça um autoexame. O que acontece na tua casa quando você chega? A tua chegada na casa alegra as pessoas daquela casa? Ou quando você chega, a alegria vai embora? Que infelizmente nós temos pais que exercem maravilhosamente bem esse papel. Até o cachorrinho que estava alegrinho quando o cara chegou. Os meninos estavam alegrinhos, brincando, papai chegou. Você precisa ser honrado e respeitado. E, acima de tudo, amado. E não temido, como quem tenha chegado o próprio Satanás naquela casa na hora que você bota o pé dentro dela. Se você é esse tipo de pai, se você é esse tipo de marido, faça um autoexame, cara. Olha para dentro de você mesmo. E veja se a sua presença é uma presença agradável, que agrada as pessoas no momento em que você chega, ou se você é a falta de paz em pessoa na hora em que você aparece. Como é bonito ver uma mãe aguardando a chegada do papai, as crianças esperando o papai chegar, a mulher alegre esperando o marido chegar. É uma coisa tão bonita de se ver. Imagina o oposto. Oh, meu Deus, já faltam uns 15 minutos para aquela miséria entrar em casa. Casa a pensar, né, cabra? Você é o cabeça da sua casa, meu irmão. É você que dita e determina como é que as coisas funcionam ali. Você é motivo de alegria. Afinal de contas, se você morrer, amanhã lá vai ter choro ou vão dar uma festa? Já vai tarde, essa miséria morreu, graças a Deus. Ou vão lamentar, puxa vida, o que será da nossa vida agora sem ele? Pais, maridos, façam esse exame de si mesmo, em nome de Jesus. O que você constatar por meio desse autoexame vai ser simplesmente maravilhoso. Quando Cristo, então, lava a igreja pela palavra, faz dela, então, uma igreja gloriosa, a igreja vencedora, sem mancha, ou seja, mancha relacionada ao pecado, erro, sem ruga. É interessante que esse termo para ruga que aparece aí, que para nós ruga é aquilo que com o tempo aparece mesmo, né? Uma mulher sem ruga, né? Não pode nem ficar velha, bichinha, né? Não é disso que ele está falando, não. Esse termo grego só aparece aí na Bíblia todinha. Única ocorrência dessa palavra, só aí. E ela indica, em virtude disso, a dificuldade de tradução é horrível, é muito grande, né? Então, um termo grego que só aparece aí que vai dizer fádia, ou mancha, ou uma característica que desfigura, que muda a feição. Então, seria uma deficiência grande. E nem coisa semelhante a essa. Então, essas são as características da mulher. O Pedro vai falar na epístola dele, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1,
Quando Pedro diz que o enfeite da mulher não seja o penteado, os frisados e adereços de cabelo, nem as joias e nem vestuário e coisa parecida, alguns irmãos tomaram isso ao pé da letra. As irmãs então não podem pôr nenhum adereço no cabelo, não pode usar brinco, não usa nada. Não é disso que ele está falando, não. Foi um texto pessimamente traduzido por alguns irmãos nossos. Hoje isso praticamente já caiu em todas as igrejas, mas ainda existem alguns grupos onde as irmãs continuam lisinhas, sem nada, nem um brinquinho pode pôr na orelha, porque interpretaram mal essa passagem da primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Mas não é disso que a gente tem que tratar hoje, então vamos para frente. Certo é que a instrução de que o adorno, a beleza da mulher, seja aquilo que flui do seu interior, e não necessariamente do exterior. Até porque o exterior, com o passar dos anos, muda, né, gente? Eu era um cara de 1,90, eu era loiro, tinha olho azul. Depois de 32 anos de casado, como é que eu tô? Muda, né? A beleza muda, né? Verso 28. Continua falando com os maridos, olha. Assim, também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, o Senhor alimenta e cuida da igreja, tal qual nós alimentamos, cuidamos, zelamos, damos todo suporte para a esposa. É por isso que, no verso 31, ele vai dizer, então, é por isso que se diz, e o homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a determinação de Deus lá em Gênesis. No momento em que ele entrega Eva para o Adão. Deixar de ser dois e transformarem-se em um. Uma só carne. Está aí um dos motivos pelos quais a Bíblia tanto bate contra todas as relações sexuais que não envolvam um homem e uma mulher casados entre si. O adultério é condenado, a prostituição é condenada, o homossexualismo é condenado, a fornicação é condenada. Imagine quem já teve aí 200 parceiros sexuais e já se transformou em 200 uma só carne. Não, mas a gente não se casou, não. Mas é isso que se configura em casamento. Essa conjunção. Maridos, você e sua mulher são uma só carne. É por isso que outro trecho da Escritura vai deixar claro que um não tem domínio sobre o próprio corpo, e sim o outro. Você é dela, meu irmão, e ela é tua. Como é que tu pega o que é alheio e sai distribuindo para os outros? Tu é louco? Irresponsável? O mesmo válido para as mulheres. A instrução acerca da fidelidade conjugal. Tornaram-se um só. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Para que não venha encrenca. Verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33, para encerrar, no entanto, também quanto a vós, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém, queridos? Irmãs, esposas e moças, que um dia serão esposas. O mundo traz os seus ensinamentos, e eles estão aí, bem acessíveis, bem disponíveis, mas eles não são os ensinamentos de Deus. Ah, mas eu tenho direito. Tem, você tem direito.
Ah, mas eu posso. Sim, você pode. Ah, mas eu quero. Sim, você quer. Vá para onde quiser, faça o que quiser fazer, pense o que quiser pensar. Agora, sob uma convicção: tudo tem um preço. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós não pagamos preço nenhum, porque Ele mesmo já pagou. Amém, queridas? E quando você opta por uma decisão que é contrária à palavra de Deus, você está comprando para a sua vida uma grande encrenca, com um valor a ser pago que nem você e nem ninguém tem como pagar. Ah, essa palavra é muito antiga, mas o próprio Senhor Jesus já sabia que algum dia alguém diria uma loucura dessa. E por causa disso ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus não muda. O nosso mundo caminha para um fim que é inevitável. Nada vai mudar esse destino. Nós vamos continuar segurando bandeira verde para não queimar as florestas, para não matar o mico-leão dourado, nem a ararinha azul, nem a baleia, mas independente de tudo isso, isso vai tudo para o beleléu. A baleia vai queimar, assim como o mar também vai, a ararinha azul, o mico-leão e nós também. Nada aqui vai escapar. Esse mundo caminha para o seu final. Ele foi feito para isso. Ele não foi feito para durar eternamente. Assim, o que o mundo ensina também não tem qualquer relação com a eternidade. O que o mundo ensina é o que lhe é comum, é o que lhe é de direito. Assim como ele foi feito para se acabar, o que ele ensina também é para se acabar. Não existe proposta de vida eterna. O mundo não oferece salvação. O mundo, assim como está perdido, só oferece perdição. Dia após dia, você vai ver o movimento feminista cada dia crescer mais. Cada dia você vai ver crescer mais os protestos e avanços por direitos de homossexuais e de outras classes pelo mundo. Você vai ver isso crescer feito fogo em palha. É inevitável. As taças da ira do Senhor estão se enchendo. Quando elas se completarem, entorna e o Senhor vem. Tira a igreja daqui e toca fogo no resto. Então, amadas irmãs, amados irmãos, não vale a pena seguir as filosofias desse mundo. Não vale a pena abraçar o politicamente correto desse mundo. Mas sim, o que vale a pena, vale de verdade, é se curvar diante da soberania do Deus Todo-Poderoso e fazer a sua vontade a todo custo. Isso sim vale a pena.